Fala pessoal, Carlos aqui. Bom, o Notion acabou de lançar a nova atualização de gráficos, então eu vou estar fazendo um preview aqui com vocês. Não abri ainda, não sei como funciona, vamos estar descobrindo aqui na prática. Bom, eu estou aqui no CCN Pessoal 3.0 e aqui eu vou testar. E aqui eu vou começar com o gráfico de hábitos. Vou clicar aqui na página de hábitos e a gente vai ver aqui que nessa página a gente já tinha deixado um gráfico configurado que era através de uma integração que a gente fazia antes. Agora, com os gráficos próprios do Notion, vamos tentar fazer com o gráfico do Notion. Então, se eu vier aqui e dar um barra gráfico, né? Então, em um bloco novo, ou se eu apertar aqui no maisinho e aí escrever gráfico, já me aparece aqui ó, as opções de gráfico. Então, tem o gráfico de barras verticais, gráfico de barras horizontais, gráfico de linhas, gráfico de rosca. São esses 4 tipos aqui. No caso, aqui é um gráfico de linha, então vou tentar replicar ele para os nossos hábitos. Vou criar aqui um gráfico de linha a partir da base de dados de hábitos, PES hábitos aqui. Vamos verificar está certo. E aí, o que eu quero exibir? Então, vamos comparar aqui com o gráfico de baixo. Aqui eu estou por data, usando ele por data. Então, o que exibir? Data. E aqui por dia mesmo. Então, o que exibir? Ordenar por antigo para o mais novo. Beleza, isso daqui está correto. Omitir valores zerados. Posso omitir ou não? Aqui eu vou deixar mostrando. E aí, o que eu quero exibir? Contagem. Quero exibir o meu progresso, a soma dele de cada dia. Então, soma do meu progresso. E aí, se eu quero agrupar por alguma informação. Aqui eu não quero agrupar. Cumulativo, legal, ele vai somando conforme os dias, mas não vamos deixar em cumulativo. Vamos deixar assim. E cor, a gente pode escolher também automático, colorido. Aqui não mudou nada. Sem cor ele fica preto, azul. Bom, legal. Aqui a gente tem algumas opções de cor que ele vai mostrando. Então, deixei verde aqui. E mais opções de estilo, vamos ver o que ele vai fazer. Altura, se eu deixar pequeno, ele diminui a altura do gráfico. Se eu deixar extra grande, ele fica bem grandão assim. Vou deixar aqui no grande. Linha de grade. Aqui é as pontuações, né, que aparece aqui então. Posso deixar vertical. Horizontal ou ambos, que dele vai ficar esquadriculado aqui. O que mais de opções nós temos? Nome do eixo. Então, se eu quiser colocar o nome do eixo X, ele vai me aparecer aqui data e a linha. Se eu quiser o eixo Y, ele vai me aparecer aqui progresso, e no caso a soma do progresso. Ou ambos, ele vai aparecer aqui progresso e data. Legal. Posso suavizar a linha. Pô, que show. E aí ele fica mais redondinho. Área de gradiente. Aqui ele pinta, né? Então, o gradiente. Legenda. Então, legal. Aqui tinha uma legenda, né? Indicando o que era. Vamos ativar. E rótulo de dados. A informação em cima aqui do gráfico do dia. Bom, essa aqui são algumas configurações. O que mais que a gente tem? Fonte. Então, que é a fonte do gráfico. E filtrar aqui, eu posso filtrar esse gráfico pelas propriedades que eu tenho também. Pô, muito show. Salvar gráficos como? Posso salvar como PNG. Pô, posso copiar, mudar o fundo dele. E eu posso baixar PNG, SVG. Caramba, que show. E bloquear a visualização, para não editar daí, né? Posso duplicar também o gráfico. Posso mudar aqui para barras também, ó. É um formato. Deixar nesse formato aqui, não gostei muito, né? Que é o de barra horizontal. E voltar para o de linha. Pô, muito show. Pensa bem, agora a gente já vai conseguir utilizar os gráficos direto pelo Notion, não vamos mais precisar fazer uma integração. E se a gente comparar aqui, ó, é basicamente igual, né? Aqui o Notion só jogou mais para cima, até 120%. Vamos ver se a gente consegue arrumar aqui, né? Então, eixo Y, progresso, em vez de soma, valores distintos. Não. Aqui exibir. Contagem aqui é a quantidade, não. A gente quer o progresso mesmo. Soma média, mínima, máxima, mediana. Tá, aqui, média. Soma mesmo. Bom, aqui a gente então não consegue, pelo que eu entendi, ainda controlar aqui até essa informação aqui, né? Até quanto que vai. Por exemplo, eu só quero que vá até 100%.
Mas, pô, aqui já ficou bem legal os gráficos, né? A gente pode ver esse acompanhamento aqui. O que mais que a gente pode fazer? Pode renomear a view, né? Então, chamar de hábitos aqui. Ó. E aí ali, ó, já fica hábitos. Posso mudar o ícone. Então, agora tem novos ícones. Chart. Não, os ícones são os mesmos. Posso deixar, por exemplo, aqui. Beleza. Bom, para o gráfico de hábitos, é isso. Vamos verificar um outro detalhe aqui que eu quero ver com vocês. Bom, até agora o Notion não mostrou nenhuma limitação nesses gráficos aqui, ó. E agora ele é como se fosse um novo layout, né? Uma nova visualização de um banco de dados mesmo. Fizemos o de hábitos. Deixa eu ver aqui. Vamos no nosso financeiro e ver o que a gente consegue fazer ali também. Então, finanças aqui. Ó, a gente tem entradas, saídas, transferências. Vamos brincar aqui com as entradas e saídas. Então, vamos trazer aqui um barra gráfico aqui para baixo. Gráfico de barras verticais pode ser. Ó, seu espaço de trabalho já usou o seu gráfico grátis. Faça um upgrade para ter gráficos ilimitados. Então, pelo que eu entendi aqui, no plano gratuito a gente tem um gráfico só por plano aqui, viu? Se eu clicar aqui em fazer upgrade, ele vai me mostrar aqui. Vamos ver aqui, compare todos os recursos. Vamos ver se ele me fala dos gráficos aqui. Ó, gráficos, realmente, no plano gratuito a gente só tem um gráfico e no Plus, a partir do Plus, já é ilimitado. Beleza? Então esse meu espaço de trabalho aqui, ele é gratuito, eu não vou conseguir fazer mais de um. Então, no caso, vou apagar aquele lá. Então, e aí já pensando aqui, a ideia é assim, se você não quiser pagar um plano, você vai ter que ser bem estratégico para escolher qual gráfico você quer usar, né? Por exemplo, no pessoal aqui, pode ser que faça mais sentido você utilizar um gráfico de hábitos. Mas caso você não utilize os hábitos, talvez faça mais sentido você utilizar um gráfico de finanças. Então vamos aqui no finanças e vamos fazer um gráfico aqui agora. Então, gráfico de barras verticais. Eu quero agora pegar a base de dados de transações, transação, aqui. Tá, o que eu quero exibir no eixo X? Eu quero exibir aqui minhas datas e eu quero por mês, no caso. Ordenar do antigo para o mais novo, correto. Omitir valores zerados, não. O que exibir? Vamos lá. Eu quero aqui exibir só o que eu tenho de valor realizado. Então, eu quero a soma desses valores realizados. E aí eu posso agrupar. Então, aqui, ó, nesse caso, ele já está me dando os valores realizados, né? Ó, em maio eu tive 2.500, em junho 3.900. Mas eu posso agrupar por tipo. Então aqui, no caso, ficaria não faria essa soma, né? Ficaria só agrupado aqui. Então eu tenho o que entrou e o que saiu aqui. Muito legal. Posso mudar para o gráfico de linha também. E aí no gráfico de linha, no caso, a gente não vai... Tá agrupado aqui, mas se eu não agrupar nenhum, ele vai mostrar dessa mesma forma aqui. Então, omitir valores zerados, não. Tipo. Ele mostra aqui como se tivesse a linha vermelha, mas ele acaba não mostrando essa linha aqui. Tipo crescente, decrescente. Agora ele mostrou, Cumulativo, não. Cor, mais opções de estilos. Vamos aumentar a altura, deixar grande. Beleza, aí aqui eu acho que já ficou melhor. Suavizar linha. Pô, muito show como tá ficando isso. Rótulo de dados. Vamos deixar. Mas eu vou voltar aqui para o coluna, que foi o que eu achei que ficou melhor que para esses dados de transação. Bom, enfim. Esse aqui é mais um gráfico que a gente pode estar fazendo aqui no CCN pessoal. O gráfico de barras, né? Então, a gente já viu o gráfico de linha, já viu o gráfico de barras verticais.
Vamos tentar fazer um aqui de barra horizontal. Vou pegar agora aqui, então no eixo X agora aqui, que eu quero. Deixa eu pensar aqui no eixo X, vamos colocar o valor realizado, só que eu não quero agrupar. Então eu vou deixar nenhum aqui como se fosse só o resultado, né? O resultado de cada mês que eu tenho. Cumulativo não vai fazer sentido para mim ter cumulativo aqui. Que exibir no eixo Y, data do antigo para o mais novo. Posso não mostrar o que tem zerado e mudar a cor aqui. Tá colorido, posso deixar azul, vermelho, laranja. Sem cor, vamos deixar colorido aqui para cada um ficar de uma cor. Deixar o tamanho um pouquinho menor, linha de grade, colocar em ambos. Deixar o nome em ambos também. Rótulo dos dados, vou deixar mostrando. Show. Pô, aqui tá ficando muito legal. Eu acredito assim que para quem quer utilizar o Notion mais completo agora, assinar um plano é essencial, né? Pensando já nas automações, pensando nessa parte de gráfico, se faz muito necessário. Bom, vamos agora lá para o CCN Empresa. E aí, aqui no CCN Empresa também, se a gente for pensar, dá para fazer um mundo de gráficos aqui. Vamos começar aqui pela nossa parte de leads e clientes, que aqui a gente tem o nosso dashboard de leads, que a gente já deixou preparado, já pensando nessa questão de quando viesse os gráficos, a gente poderia utilizar aqui para estar colocando e substituindo essas visualizações. Então, por exemplo, eu vou desbloquear essa página e vou trazer uma visualização aqui agora. Visualização. Aliás, é gráfico, né? Aqui pode ser gráfico, colocar gráfico de rosca aqui, por exemplo. E aí eu venho aqui na base de dados de leads. Beleza, e aqui ó, pô, já tá me mostrando aqui os meus leads. Então, tudo que eu tenho em cadastro, eu vou só ordenar aqui, se eu não me engano eu consigo ordenar manualmente. Aí ó, aí pronto, já fica assim. Então ó, cadastro, eu tenho 2, em negociação eu tenho 2, como cliente tenho 3, perdidos eu tenho 2, finalizados eu tenho 1. Mas eu quero ver aqui cadastro por mês, né, para deixar igual aqui em cima. Então eu venho, pode ser no de linhas ou no de barra vertical, na verdade, que exibir. Na verdade é o seguinte, é só a contagem mesmo. Deixa eu ver nome. Contagem não anual. Deixa eu pensar de novo. Que exibir, tá? Aqui eixo X, aqui é o mês, na verdade. Ó, quando foi criado por mês, beleza, agora tá certo. E a quantidade, contagem no eixo Y. Esconder vazios não, omitir zerados já tá. Agrupar por nenhum, cor. Bom, show. Então aqui, ó, eu já consigo ver a mesma informação que tá aqui, ó. Então, julho 1, agosto 9, agosto 9. Já criei o gráfico exatamente conforme o que eu tinha aqui em cima. Vamos para contratos fechados por mês. Então aqui no caso, eu só mudo uma propriedade também. Então, em vez de created time, eu venho aqui por fechamento do contrato por mês. E aí também eu já tenho aqui, ó. Em junho eu fechei em julho eu fechei 2, em agosto eu fechei também. E eu tenho aqui 8 sem fechamento de contrato. Só que como sem fechamento de contrato eu não quero mostrar, eu posso vir aqui e ó, sem fechamento de contrato eu posso ocultar. Beleza, e eu já tenho um gráfico aqui também para contratos fechados por mês. Então, a gente consegue visualizar que é bem versátil os gráficos, assim, vai nos ajudar muito nessa questão de dashboard aqui do Notion, principalmente dos templates, para quem já tem, para quem já usa, né? Vai ser uma mão na roda aí. Então, aqui, ó, leads por status, né? Basicamente, o leads por status, eu posso fazer aquele de pizza aqui, gráfico de pizza, e aí por status. Pronto, e aí ele já fica nessa ordem, coloco o manual, fechou. Então já tenho aqui meus leads por status. E aí
eu consigo ver aqui, ó, cadastro, passando o mouse, né, a quantidade que cada um está em cada status e aqui a soma total. Bom, já passamos por aqui então na parte de dashboard de leads, que é uma possível utilidade. E pessoal, só lembrando, eu estou descobrindo tudo agora aqui junto com vocês, né? A gente nunca tinha usado antes, então estamos descobrindo aqui. Perdão se tiver qualquer falha ou se esquecer de falar alguma coisa. Vamos agora para finanças também. E aqui na parte de finanças, eu quero fazer o seguinte. Eu vou trazer uma visualização também. Gráfico, né, agora. Ah, se eu escrever visualização, ele não aparece. Tem que escrever gráfico direto. Eu quero um gráfico, deixa eu pensar aqui. De fazer o seguinte, um gráfico de barras verticais para mostrar as nossas transações. O que eu quero exibir? Então, o valor realizado. Aqui baixo para alto, ok, pode ser a ordenação, né, que ele vai mostrar. Omitir valores. Sim. No caso aqui eu estou fazendo errado, né? Aqui primeiro é por mês. Então, data de pagamento por mês, do antigo para o mais novo, omitir valores zerados. Eixo Y, que é, no caso, o valor realizado à soma. Aí aqui eu posso agrupar por, e é isso aqui que eu queria fazer, por descrição. Vamos ver como que vai ficar. Cumulativo não, cor alto. Então aqui eu tenho R$700 que entrou em projeto. Aqui eu tenho que entrou em 3 mil do aporte de sócio, saiu 800 de vale transporte, vale alimentação e entrou 500 em agosto de projeto. É um tipo de visualização que a gente pode estar fazendo aqui também. Bom, aqui, na verdade, assim, sendo bem sincero com vocês, as possibilidades agora vão ser infinitas, né, de gráficos que a gente pode criar. A gente vai estar testando, validando. Em breve, já vai estar nos nossos templates alguns gráficos. Também no nosso curso a gente vai falar tudo sobre essa ferramenta, né, sobre a parte de gráficos. Vamos entrar em detalhe lá, passo a passo. Mas no geral era isso. Bom, pessoal, esse vídeo aqui foi só para a gente ter um preview geral dos gráficos, fazer esse react junto com vocês. E caso vocês queiram acompanhar mais conteúdos nossos, siga a gente lá no Instagram, @cafécomnotion. Caso você tenha interesse em algum dos nossos templates, seja o CCN Empresa ou o CCN Pessoal, aqui na descrição vai ter o link do nosso site, onde você vai poder estar adquirindo. E também tem o nosso curso que a gente ensina o Notion do zero ao avançado até você se tornar um Pro. Vejo vocês em breve.